Bem-vindo! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe sua vida. Eu quero agradecer a todos os inscritos deste canal. Quero agradecer e pedir que você compartilhe este conteúdo. E a você que por acaso é a primeira vez por aqui, que ainda não me conhece, sou Reginaldo Pessoa. E eu quero desde já pedir que inscreva-se no botãozinho aí de inscrever-se logo abaixo e ative o sininho das notificações. E também não esqueça de no final deixar o seu gostei. E fica conosco até o final deste vídeo. Não pule este vídeo, porque o tema de hoje é de suma importância. O tema é a jornada dos dízimos, o caminho do seu dinheiro, o caminho que o seu dinheiro deve fazer para a glória de Deus, o caminho que os dízimos e as ofertas voluntárias devem fazer para realmente glorificar o nome do Senhor. Quero dizer que, atendendo a muitos irmãos, muitas pessoas que entraram em contato pedindo para que fosse feito um vídeo sobre dízimo. Esse assunto tão polêmico, eu sei que vai dar polêmica, porque é muito polêmico. Mas eu vou, no decorrer deste conteúdo, traçar um caminho cronológico, desde a primeira vez que o dízimo é mencionado nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, até a sua finalidade, a sua aplicação, os seus objetivos, para que ele foi instituído, e também na nova aliança, desde a antiga aliança e também na nova aliança, quando ele ressurgiu gradativamente. Vamos ver tudo isto no conteúdo de hoje. Não sei se vai dar apenas no conteúdo, apenas neste vídeo, mas se não der, nós vamos fazer em 2 ou 3, se assim necessário. Mas o mais importante é que iremos fazer pormenorizado, de um jeito fácil, mais simples. Eu vou relatar alguns textos aqui, e para que o vídeo não fique muito longo, eu vou apenas citar os textos. Aí você anota e confere na sua Bíblia Sagrada o que realmente vai ser informado aqui referente aos textos. Eu vou fazer a leitura dos primeiros versículos, que desde já te convido a compartilhar conosco, a compartilhar comigo alguns versos da Escritura Sagrada. É o livro do profeta Malaquias, é o texto áureo que é usado hoje em todas as denominações para se referir acerca de dízimo. Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 8 até o verso de número 10, que a palavra de Deus vai nos expressar as seguintes palavras: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Este foi o texto contido no livro do profeta Malaquias. A jornada dos dízimos. Primeiramente, nós devemos entender que os dízimos é um preceito, são preceitos bíblicos. Tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Realmente o dízimo é um preceito bíblico, faz parte de costumes da antiga aliança e também de lei da antiga aliança. E na nova aliança, no decorrer, nós vamos ver também algumas peculiaridades a respeito do dízimo. Primeiramente, quero citar o dízimo como costume. A primeira vez que a palavra dízimo vai aparecer na Bíblia Sagrada é no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, o princípio,
capítulo 14, o verso 18, 19, mas ele vai aparecer especificadamente no verso de número 20. Quando temos ali acerca daquela perseguição que Abraão fez aos reis de Sodoma e Gomorra, porque eles haviam levado o sobrinho de Abraão, o sobrinho Ló. Então Abraão saiu em busca do resgate do seu sobrinho. E nós encontramos ali, nesse texto citado, que Abraão, ele estava naquele lugar quando Melquisedeque, segundo a Bíblia, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, veio até onde Abraão estava. E Abraão, naquele momento, lhe entregou os dízimos. Em Gênesis nós vamos encontrar a seguinte expressão: Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, ele já vai nos informar que o patriarca Abraão, ele, no versículo 4, ele escolheu dos despojos da guerra, que ele havia participado, daqueles despojos que ele havia trazido, ele escolheu os dízimos dos despojos. Ele entregou para Melquisedeque o dízimo dos despojos. Abraão não tinha ninguém para lhe obrigar a lhe entregar o dízimo. Abraão não tinha nenhuma lei que fizesse Abraão entregar os dízimos a Melquisedeque. Porém, Abraão, conhecedor do costume dos dízimos das religiões da região da Mesopotâmia, ele praticou este costume ao entregar o dízimo a Melquisedeque. Encontramos nesta passagem o patriarca exercendo esse nobre e maravilhoso costume de dizimar. O segundo texto que nós vamos encontrar é no primeiro livro também, livro de Gênesis capítulo 28, onde nós vamos encontrar já Jacó, quando ele faz aquele pacto, quando ele tem aquele sonho, quando ele vai ali na sua fuga até a casa de Labão, que ele vai chegar mais na frente, mas ele chega ali em Betel e ele dorme naquele lugar e ele pega uma pedra como travesseiro e ele tem um sonho, ele tem aquela visão que ele vê os anjos descendo e subindo. Então, quando ele desperta, ele faz aquele pacto com o Senhor ali, que tudo que o Senhor lhe der, certamente ele daria o dízimo. Aqui nós encontramos o segundo texto, figurando os dízimos como costume. Para quem Jacó iria entregar os dízimos? Para quem? Para que sacerdote? Para que levita? Não existia ainda na época, pois Levi seria futuramente um dos filhos de Jacó. E o sacerdócio levítico ali de Arão seria muito posterior, quando o sacerdócio provisório levítico iria ser instituído. Mas Jacó fez o voto. Ele, conhecedor também deste costume, ele fez o voto. É o que eu quero ressaltar aqui. Um costume nobre, um costume sublime, mas quando Jacó o transformou também em voto, a Bíblia vai nos relatar que quando nós fazemos um voto com o Senhor, nós temos que cumprir. Nós não somos obrigados a fazer voto. Nós não somos obrigados, a Escritura não nos obriga em lugar algum, em nenhum texto sagrado, para nós fazermos voto com o Senhor. Nós fazemos voto quando queremos entrar numa dimensão de adoração um pouco superior. Mas se nós fizermos um voto, temos que cumprir este voto. E Jacó sabia dessa incumbência. Ele resolveu ajudar outras pessoas. Ele resolveu abençoar
as vidas de outras pessoas. Porque quando Jacó estava prometendo isso ao Senhor, ele estava expressando que através da ajuda que ele iria fornecer para outras pessoas, ele iria glorificar o nome do Senhor. O nome do Deus, a qual ele cria, ao Deus todo Criador. Encontramos aqui o segundo dízimo como costume e também como voto ali na questão de Jacó. O segundo quesito é os dízimos como lei. Quando os dízimos iriam aparecer como lei? A lei ela foi promulgada no Sinai. Deus entregou a lei para Moisés. E entre os artigos desta lei, conhecida a lei que foi entregue ali, Deus estava instituindo o ato de dizimar, o ato de contribuir, o ato de levar algo para a casa de Deus. E essa primeira contribuição instituída por lei, o dízimo como lei sagrada de Deus, ela é instituída com base em alimentos, com base em produtos agrícolas, com base em produção de campo, em produção do campo, em produção da agropecuária, em produção, ou seja, em cima de alimentos. A base do dízimo na lei, no Antigo Testamento, é alimentos. Nós encontramos no primeiro texto, no livro de Levítico, capítulo 27, e o versículo de número 30 a 33, nós vamos encontrar uma contribuição para o sacerdote. No original, nós encontramos uma palavra hebraica terumá. A palavra hebraica terumá significa doação. Doação, e quando a Bíblia está relatando sobre doação, está relatando de algo voluntário. Está relatando de algo que surge de livre e espontânea vontade. Uma doação de 2% para o sacerdote. O israelita, ele pegava toda a sua produção e ele retirava 2% de toda a sua produção e entregava ao sacerdote, aquele que estava gerindo a administração do tabernáculo, a administração do templo. Esta lei era da doação de 2%. Ele ficava com 98% da sua toda a produção agrícola. Desses 98% da sua produção, ele iria tirar agora, o israelita, 10%. 10% de toda a produção que agora ficou, foi 98%, ele vai deduzir também 10%. E esses 10% é o primeiro dízimo que ele vai entregar aos levitas. E neste primeiro dízimo, nesta primeira modalidade de dízimo, a Bíblia especifica o seguinte, no livro de Números, capítulo 18, verso 21 a 32, que ele vai pegar esse primeiro dízimo, entregar para o sacerdote, para os levitas, aliás, e os levitas vão tirar os dízimos dos dízimos. Desses 10% que os levitas recebem deste israelita, eles vão deduzir 10% e vão também entregar para o sacerdote. Ou seja, o melhor dos melhores. Nessa conta, nessa equação da matemática, dessa lei instituída por Deus, o sacerdote termina ficando com quase 3%, mais 3%, porque os levitas também entregam 10%, que vai se tornar 1%, e com os 2% que ele recebeu do levita, 3%, e os levitas ficam com 9% da produção desse israelita. Nós encontramos nessas contribuições da terumá e do primeiro dízimo 12%.
que é levado aos levitas e aos sacerdotes. Mas encontramos também no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do verso 22 a 27, nós vamos encontrar o dízimo anual. Esse dízimo que era entregue pelos israelitas no primeiro ano da sua produção, no segundo ano da sua produção, no quarto ano da sua produção e no quinto ano da sua produção. Primeiro, segundo, quarto e quinto. Primeiro, segundo, quarto e quinto. Pulava o terceiro ano e também o sexto ano. Eram pulados. Nesse dízimo anual, o israelita, ele deduzia 10% de toda a sua produção que ele fez durante o ano. Durante todo o ano, durante toda a sua produção naquele ano, ele tirava 10%, e esse dízimo ele levava para ser consumido, para ser alimentado. Ele participava desse dízimo, ele se alimentava desse dízimo também, porém ele teria que ir até junto ao templo para ali se alimentar. Ele, a sua família e outras pessoas que ali estavam, outros necessitados que ali estavam. Era a repartição, era o repartir. Esse dízimo anual serviria para isso. E a Bíblia até orienta ao levita que, se fosse muito longe, ele pegasse a sua produção, o dízimo da sua produção anual, e agora ele vendesse. E ele, de posse do dinheiro, ele iria até Jerusalém ou até o tabernáculo ali, e ali, junto com a sua família, com a pessoa que ele escolhesse e com outras pessoas ali, ele iria se alimentar, ele iria consumir, ele participava desse dízimo também, porém junto ao templo. Junto ao templo. E no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e versículo 29, nós vamos encontrar o dízimo trienal. O dízimo trienal, o levita, toda a sua produção daquele ano, que era no terceiro ano, foi o ano que foi pulado no dízimo anual. Então no primeiro e no segundo ele levava até Jerusalém. Agora no terceiro e no sexto, ele escolheria um necessitado ou vários necessitados, várias pessoas que estavam ali precisando, e ele distribuía para essas pessoas. Dependendo da sua posse e da quantidade do seu dízimo, ele distribuía para que as pessoas pudessem participar, se alimentar. E não era obrigado a consumir até ao templo ali, consumir perto em Jerusalém, não. A pessoa que recebia esse dízimo trienal, ele podia consumir na sua casa, na sua região onde ele estava ali. Ficava ao prazer a escolha daquele que recebesse e a escolha daquele que iria dizimar. Era o repartir. A base do dízimo é repartir. Repartir. Essa palavra repartir também é a base da ceia, daquela ceia que Jesus ministrou. A base da ceia não é comer, a base da ceia é repartir. Por isso que Jesus disse, olha, por isso que a Bíblia diz, e tomou o pão e tendo-o partido, disse, tomai. Ele repartiu, é a base da ceia e a mesma base do dízimo, é repartir, atender a necessidade do pobre, atender a necessidade do necessitado. Tanto é que esse dízimo trienal, ele era conhecido, ele era chamado de dízimo dos pobres. Dízimo dos pobres. No terceiro e no sexto ano, ele era exercido. Diante disso, chegamos ao sétimo ano. No sétimo ano, era o ano sabático. No ano sabático, a terra era aberta, a terra do israelita era aberta para que todos pudessem colher.
No 7º ano, a terra virava de todo mundo. Esse era o conceito bíblico para o dízimo, na lei da antiga aliança. Essa lei que durou até quando Jesus veio para cumprir e nos isentar da maldição da lei. Esta é o processo, a primeira jornada dos dízimos na antiga aliança. Eu convido você a comentar, deixar o seu comentário. Se você conhecia essas modalidades de dízimo, se você conhecia o primeiro, o segundo, o terceiro, o dízimo dos pobres, se você conhecia essas modalidades de dízimo, a oferta voluntária para o sacerdote, então eu convido que você deixe aí o seu comentário. Se você conhecia, deixa aí também a sua opinião a respeito desta lei que os levitas, essa lei, ela foi para os levitas e para os israelitas, foi para os judeus da antiga aliança. Deixando bem claro aqui, os dízimos na antiga aliança eram um sistema. Na nova aliança é o que nós vamos ver a seguir.